Olá a todos da Vetted, aqui é o Patrick da Vetted. Hoje vamos conversar sobre isso. O que você ou o presidente sabem sobre OVNIs? Podem compartilhar? Ouvi dizer que o presidente tem algo a ser divulgado em breve para nós. Nós não estamos sozinhos no universo. Nós não estamos sozinhos aqui neste planeta. Ok, Vedders, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda os vídeos. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição. Certo, Vedders, do que se trata o vídeo de hoje? Bem, você já teve uma ideia lá no início, não é? Então, estou navegando no X e me deparo com esta postagem da Red Panda Koala, sabe? Basicamente, ela está dizendo que a Laura Trump, que é a nora do Donald Trump, vai, ela sugere que o Donald Trump vai fazer um anúncio sobre OVNIs muito em breve, certo? Aí eu fico o quê? Né? Então, olha, vamos desmembrar tudo isso. Vamos soltar o clipe. O que você ou o presidente sabem a respeito de OVNIs? Poderia compartilhar conosco? Ouvi dizer que o presidente tem algo guardado para nos contar sobre tudo isso. Agora, para falar a verdade, estou tentando me lembrar há quanto tempo foi. Pode ter sido logo depois que ele deixou o cargo, após o primeiro mandato. Lembro-me do Eric a perguntar, certo, o que nos pode dizer? E ele estava um pouco hesitante em nos dar qualquer informação real, o que me faz pensar que ele tem muita informação por aí e está à espera do momento certo para divulgar, e talvez esta seja a altura certa. Porque continuo a ver todas essas histórias de como ele tem um discurso, sobre OVNIs que ele já preparou, e sabe, todos nós devíamos apenas sentar e esperar. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte: o que sei sobre OVNIs? O que sei é que o nosso universo é tão enorme. Na verdade, se eu começo a pensar nisso, eu fico meio louco. Pense apenas no nosso sistema solar, certo? E então, pense em quantos sistemas solares como o nosso existem na nossa galáxia. E depois, em quantas galáxias há neste universo. A coisa toda é algo que nos deixa completamente perplexos. Então, a ideia de que a única forma de vida inteligente que existe lá fora somos nós, que estamos, a rebolar no TikTok e coisas do gênero, que é só isso? Não sei, eu acho muito difícil de acreditar. Eu acredito plenamente que existe outra vida por aí em todo o universo. E se você observar alguns dos profetas, sabe? Essas são pessoas de centenas de anos atrás, ou eu nem sei há quanto tempo. Muitos deles dizem que em algum momento em breve, nós deveríamos ter algum tipo de interação com outra forma de vida de fora do nosso planeta. Então, eu não sei. Eu acredito piamente que há mais lá fora. Eu acho que seria um tremendo desperdício de espaço se formos só nós aqui e estivermos fazendo, desafios idiotas. E de novo, só rebolando no TikTok. Ei, tem que haver mais por aí. Agora, antes de nos aprofundarmos em tudo isso, eu só queria fazer um breve anúncio de que farei uma transmissão ao vivo com o Red Panda Koala em breve, que está para acontecer sobre OVNIs e a polêmica conexão Epstein, ok? Porque há muita coisa rolando sobre isso e ele tem abordado exaustivamente no X, certo? Então vou deixar um link aqui embaixo, por favor, deem uma olhada na conta dele. Ele está cobrindo tudo, está acontecendo de tudo. Então, teremos uma transmissão ao vivo em breve para falarmos sobre isso e estou muito animado, mas vamos a esta publicação, certo? Laura Trump vindo a público e dizendo, o que ela disse, certo? O que achei bastante interessante, certo? Novamente, a nora do Donald Trump dizendo isso. Agora, o que não consigo entender é se ela está dizendo que a notícia que saiu recentemente sobre o discurso, que ela meio que menciona e que eu cobri em outro vídeo. Vou colocar um link aqui embaixo. Vou reproduzir alguns trechos disso, né? Então, este cineasta britânico, Mark Christopher Lee, tinha feito um anúncio de que ele tinha uma fonte interna na administração Trump e que Trump faria o discurso "Não estamos sozinhos" em 8 de julho de 2026, supostamente, certo? E, eu estava muito cético em relação a isso. Tenho que admitir, isso é interessante, mas também é disso que ela está falando, que ela acabou de ouvir essa notícia, porque ela admite que ouviu essa notícia, mas também parece que ela está falando de outra coisa, né?
e apenas um anúncio sobre OVNIs. O que isso realmente significa, certo? E ela está meio que revelando uma história particular, certo? Dizendo, ei, o Eric tinha perguntado ao Donald, acho que depois da primeira administração, certo? Ela não tem muita certeza, mas, ei, o que está acontecendo com os OVNIs? Claro, todo mundo quer saber. E ele não deixava transparecer, sabe? Mesmo em particular. Isso é bem interessante. Ele sabe mais, ele tem sido um tanto evasivo com o público, não é? E com toda essa história do Epstein vindo à tona, isso muda? Não sei. Isso é recente, então essa história do Epstein já tinha vindo à tona, então não sei. Tenho que admitir, estou só um pouco interessado, sabe? Talvez o Trump vá fazer um anúncio, mas não o anúncio que estamos esperando, certo? Então, novamente, há mais coisas para abordar sobre isso, está bem? Bem, Eric Burleson fez comentários, Mark Christopher Lee fez novos comentários. Então vamos falar sobre isso. Mas primeiro, sabe, mergulhando fundo em todas essas histórias loucas de OVNIs e relatos de testemunhas oculares, passei muito tempo pesquisando, editando episódios e surtando com todas as histórias malucas de OVNIs que ouço, e quero visitar pessoalmente alguns desses famosos locais de OVNIs. Mas, há um tempo, tive uma epifania olhando meu extrato bancário, onde percebi que pagava por várias assinaturas que mal usava mais, coisas que assinei há anos e tinha esquecido completamente. Era como desvendar um segredo escondido nas minhas próprias finanças. Foi quando comecei a usar o Rocket Money, e honestamente tem sido um divisor de águas desde então. O app verifica todas as minhas contas conectadas, encontra aquelas assinaturas indesejadas em um só lugar e me permite gerenciar cancelamentos ali mesmo com apenas alguns toques, economizando meu tempo e impedindo aquelas cobranças sorrateiras. E o recurso de economia automática é só configurar e esquecer, assim posso finalmente ir visitar alguns desses locais de OVNIs pessoalmente. Rocket Money é um app de finanças pessoais que te ajuda a achar e cancelar assinaturas indesejadas, monitora seus gastos e reduz suas contas para você poupar mais. Quem não quer isso? Deixe o Rocket Money te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros mais rapidamente. Junte-se em rocketmoney.com vetted. Isso é rocketmoney.com vetted. rocketmoney.com vetted. Ou apenas use o link na descrição também. Aqui está o clipe original de Mark Christopher Lee do seu TikTok, onde tudo isso começou. Certo, é de explodir a cabeça. É maravilhoso. Eu queria fazer esta publicação para vos informar, para partilhar a notícia. Fui contatado ontem à noite por uma fonte interna de Washington, D.C., da administração Trump, que me disse basicamente que o presidente Trump já escreveu o seu discurso, a sua declaração que ele fará sobre a divulgação de OVNIs este ano. Foi originalmente agendado para setembro na Assembleia das Nações Unidas. Ele foi autorizado, aparentemente, pelos líderes mundiais para fazer este discurso, mas ele está um pouco preocupado que a China e a Rússia possam se adiantar a ele. Então, estejam preparados, podemos ter a revelação dos OVNIs, a verdade, muito, muito em breve, talvez até na próxima semana ou algo assim. Vai acontecer. Eu te garanto, vai acontecer. Isso é de explodir a cabeça. É um evento que muda paradigmas, que vai mudar como pensamos sobre o mundo, nós mesmos, a religião, o universo e tudo mais. Certo, quero saber a sua opinião. Isto vai mesmo acontecer. Trump será o presidente da divulgação de OVNIs. Obrigado. Certo. Então, novamente, é muito específico que não será apenas um discurso genérico, sabe? Sobre estarmos sozinhos, não estarmos sozinhos no universo, sabe? Porque a verdadeira, sabe, ressalva é que este discurso é para anunciar que não estamos sozinhos neste planeta, recuperamos naves, corpos, sabe? Tudo isso. Há provas. É um facto. Geralmente aceite. Boom, certo? Basicamente, esse efeito dominó de que outros países viriam a público com a revelação, porque supostamente é o que Donald Trump teme, que outros países façam um anúncio da revelação e ele não leve o crédito por isso, certo? Mas então, por que adiar por tanto tempo e por que insinuar que vai acontecer agora, certo? Meses antes, quando isso poderia dar aos nossos, citação, adversários a chance de fazer isso. Então, não sei, é muito interessante. E quem é essa fonte interna do Trump, certo? Mark lançou um segundo vídeo depois do primeiro vídeo, meio que dando mais detalhes sobre a data exata de quando aconteceu, porque quando ele originalmente lançou um vídeo, ele disse que poderia acontecer em uma semana. Claramente isso não aconteceu, mas, sabe, eles dão a data de 8 de julho de 2026.
Ok, notícias bombásticas de última hora. Lembram-se daquele informante da administração Trump em Washington que me disse que o presidente Trump já tinha o discurso pronto para a divulgação de OVNIs este ano? Bem, agora ele voltou a contactar-me e disse-me a data exata e podem cobrar-me por isto, ok? Vai ser no dia 8 de julho. Por que 8 de julho? Você deve estar se perguntando. Bem, é basicamente o 79º aniversário, desde o comunicado de imprensa de Roswell. Então é por isso que ele basicamente vai dizer, sim, Roswell foi real, capturamos um disco voador, capturamos ocupantes. Esta é a verdade que ele vai revelar, e temos um programa em andamento, um ao lado dos alienígenas, um fazendo engenharia reversa da tecnologia deles, e eles estão vivendo, sabe, entre nós, basicamente. Esta é a verdade que será tornada pública no dia 8 de julho. Qual a sua opinião? Obrigado. Então, novamente, ainda estou muito cético quanto a isso, tenho que ser honesto. E os comentários de Laura Trump são interessantes, mas é ambíguo, porque não sei se ela está apenas falando sobre o discurso, porque claramente ela ouviu falar dessa notícia. Porque depois que fiz meu vídeo, não por causa do meu vídeo, não estou dizendo isso, mas isso se espalhou por toda parte, ok? Não está em toda parte, mas foi a muitos lugares. Tipo, ela obviamente soube, né? Isso se espalhou por muitos lugares de forma bem ampla. Os artigos do Daily Mail. Estava por todo o Twitter, não é? Com contas enormes a partilhar e a falar sobre o assunto. Então, mais uma vez, Mark Christopher Lee está a pôr toda a sua reputação em jogo aqui. Não creio que isto seja uma daquelas coisas que as pessoas vão perdoar e esquecer. Se isto não acontecer, ninguém vai realmente acreditar em nada do que ele disser daqui para frente sobre informações privilegiadas, certo? Agora, no meu vídeo, eu tinha dito que... Por que essa fonte interna não fala por si? Por que usam pessoas para vir e dizer coisas, certo? Sabe o que quero dizer? É tipo, por que a fonte não vem a público e diz, certo? Bem, Mark Christopher Lee forneceu uma atualização sobre esse aspecto em particular, o que eu acho bem interessante. Vamos dar uma olhada. Atualização importante da minha fonte de Washington sobre o discurso de divulgação de OVNIs, o ápice do presidente Trump. A verdade está chegando mais rápido do que pensamos. Fiquem ligados. E então eles dão mais informações com esta captura de tela do que parece ser, tipo, sabe, uma mensagem que eles escreveram para si mesmos, essencialmente para divulgar. Minha fonte interna confiável em Washington reafirma que o presidente Trump preparou um discurso histórico confirmando que não estamos sozinhos, reconhecendo a visitação extraterrestre e evidências recuperadas na Terra. Está previsto para 8 de julho de 2026, o 79º aniversário de Roswell. Isso se alinha com a recente entrevista de Laura Trump, onde ela disse que o presidente está prestes a revelar informações sobre OVNIs, somando-se ao crescente impulso. Grandes notícias. A fonte planeia apresentar-se publicamente em breve e dar uma conferência de imprensa. Isso pode gerar uma pressão enorme e potencialmente fazer com que a verdade venha à tona ainda antes do mês de julho. Respondendo às suas perguntas, por que eu, Eu conheço e já fiz negócios com esta pessoa, confio nela de forma absoluta. Eles me escolheram porque sabem que eu compartilho informações de forma aberta, sem guardar nada para ter qualquer tipo de vantagem. Como jornalista treinado, cineasta, a transparência é tudo. O público merece isso. E então eles colocaram uma nota dizendo que as suas próprias opiniões, basicamente sobre OVNIs, talvez não se alinhem com o que o presidente Trump vai dizer porque ele pensa que são interdimensionais ou algo parecido. Então, mas tudo bem, isso é interessante. Fico feliz que a fonte vá se revelar, que faça uma coletiva de imprensa. Agora, eles vão realmente dizer que são a fonte do Mark Christopher Lee, certo? O Mark Christopher Lee vai estar presente lá? Ou será apenas uma coletiva de imprensa? Isso não está nada claro, não é? Ou será que o Mark só vai tentar se conectar a algo que aconteça? Eu não sei. Mas eu não sei como essa alavancagem funciona ao contrário. Eles contam algo ao Mark e eu não sei como ele tem a alavancagem lá. Mas enfim, as pessoas te contam segredos para te usar, não o contrário. Então isso é interessante. Mas, novamente, fico feliz que esta fonte supostamente vá se apresentar. Ele vai dizer exatamente o que Mark fez. Eu não sei. Quer dizer, há muitas perguntas sem resposta. Eu sou muito cético. Há muitos sinais de alerta para mim. Mas se por acaso acontecer, então acontece. Estou completamente disposto a admitir que eu estava errado. Eu fiz uma suposição errada e teremos a tão esperada divulgação. Isso está tudo bem pra mim, certo? Pra ser bem honesto com você.
Mas, pessoalmente, eu não. E pergunto-me o que vai acontecer se isto não se concretizar. E se Trump apenas fizer um discurso genérico sobre OVNIs e desclassificar alguns arquivos, isso é mudar as regras do jogo. Isso não é a mesma coisa, certo? Novamente, Mark está a afirmar que, sabes, Donald Trump vai fazer um discurso exclamando: não estamos sozinhos neste planeta e recuperamos naves, certo? Ela é uma grande diferença de apenas falar que não estamos sozinhos no universo. Provavelmente a vida lá fora. Tem havido algumas coisas interessantes voando por aí. Vamos desclassificar todos os arquivos que temos, certo? Essas são duas coisas diferentes. Eu consigo ver Donald Trump fazendo o último com certeza. Eu consigo vê-lo dizendo: ei, temos algumas coisas, aqui estão alguns arquivos, certo? Tudo isso. Eu consigo ver isso acontecendo, a divulgação real, o discurso de que não estamos sozinhos, que todos nós estamos esperando, e muitos de nós presumimos que é isso que o Mark quer dizer. E fico feliz que o Mark esteja sendo específico sobre isso, para ser sincero. Eu não sei, eu simplesmente não consigo ver isso acontecendo. E por que aconteceria mais cedo, não é? Se você está marcando para este aniversário de Roswell, que coincidentemente 8 de julho é o 250 do aniversário dos Estados Unidos, certo? Em 2026, e haverá uma enorme celebração naquele dia. Então, parece-me estranho que ele fosse fazer este discurso naquele momento específico, porque iria tirar a atenção, não é? Isso faz sentido? Então, eu não sei. Eu só não sei, certo? E por que ter o discurso preparado com tanta antecedência? Eu acho que entenderia, mas por que isso seria lançado? Isso não faz sentido. E eu abordo isso naquele vídeo que fiz anteriormente. Eu diria que isso é informação meio que classificada, e o que está no discurso é provavelmente classificado, que ele está revelando, desclassificando ao expor esses detalhes e confirmar, certo? Eu posso estar errado. Não sou especialista em tudo isso, mas de qualquer forma, expliquei isso no meu outro vídeo e dei exemplos do que acontece com as pessoas quando divulgam informações confidenciais e pela administração Trump. Mas, novamente, direi que os comentários de Lara Trump são interessantes. Acredito nela quando ela diz essas coisas, pra ser sincero com você. Simplesmente. O que isso significa? Ainda é ambíguo, não é? Não há detalhes suficientes, mas olhem, estou muito curioso para ouvir o que vocês têm a dizer nos comentários. Me avisem. Sim, muito curioso para saber o que você tem a dizer. Agora, vou dizer um último clipe para você. O deputado Eric Burleson fez algumas declarações interessantes numa entrevista recente. Foi isto que ele disse sobre Donald Trump e OVNIs. Um dos pedidos que fiz à Casa Branca e que, penso eu, eles estão legitimamente a tentar concretizar é uma série de visitas a alguns destes locais, certo? Por exemplo, eu obviamente recebi, ao longo desta investigação, informações sobre locais onde é relatado que esses materiais, ou objetos, ou, sabe, naves, existem, ou os corpos existem, ou o arquivo existe. E nós temos... é aí que a questão se coloca. Então, nós demos ao DOD então a Casa Branca instruiu o DOD a fazer acontecer. Quer dizer, para crédito de Trump, como uma divulgação. Então, essa é a extensão em que eles estiveram envolvidos, é literalmente apenas dizer ao Departamento de Defesa que, ei, Burleson, estamos apoiando o pedido dele. Faça o que puder para que isso aconteça. E por isso, sou-lhe imensamente grato. Tem sido muito difícil de concretizar. Ainda há algum bloqueio? Sim, então nós ainda, quero dizer, tem que ir até o nível da ponta do dedo e então mas a cúpula do Departamento de Defesa está fazendo o que pode para tentar organizar isso e pode ter que ser simplificado no início. Então, uma das primeiras, neste momento estamos a analisar, a desenvolver, a seguir todo este processo para que pelo menos eu próprio possa ir a um único local e pelo menos é isso que eles estão a pedir. E depois, assim que virmos esse processo a funcionar e tivermos descoberto o caminho, então repetiremos isso para as outras localizações e tentaremos incluir outros membros do Congresso. Mas neste momento fazer uma visita reduzida é o que estamos a considerar e eventualmente iremos à Área 51, é um desses locais. Embora, na verdade, apenas por nostalgia. De todos com quem falei sobre este tópico que tem algum tipo de informação, dizem que não é lá que, sabes, as coisas estão. Não estão lá. Então, há muitas coisas interessantes para se ver por aí e eu acho que, sabe, é como se estivéssemos apenas completando o quebra-cabeça inteiro. É algo que definitivamente temos que ir ver, mas me disseram que não é lá que você vai encontrar a evidência.
Então essa é interessante, né? Eric Burlison fez um pedido à Casa Branca, eles concederam e disseram ao DoD, ou seja, ao Departamento de Guerra, ei, deem-lhes acesso, certo? Façam acontecer. Agora, se o senador ou os congressistas não tiverem acesso a essas instalações, isso significa alguma coisa? Mesmo que eles consigam acesso, eles vão ter o tipo de acesso que querem, certo? Essas pessoas que estão escondendo isso não poderiam simplesmente dar-lhes um tour e não mostrar as coisas secretas? Como eles saberiam se não estão familiarizados com tudo lá? Como saberiam que não estão recebendo o acesso real, certo? Porque supostamente muito disso é mantido em segredo dos presidentes, certo? Então, eu não sei. Ainda assim, será que isso é o suficiente? Talvez não, mas é um começo, certo? É um começo. Nós sempre dizemos, né? Ei, por que não vão ver esses lugares? Investigar. Quer dizer, é o que Eric Burlison está tentando fazer, então vou dar-lhe crédito por isso. Será que algo de concreto resulta disso? Quem pode saber? E isso é provavelmente algo muito mais, sabe, subjetivo do que qualquer outra coisa. Eu acho que cada e toda pessoa terá que decidir por si mesma, sabe, a veracidade do que realmente vem disso, não é? Então isso é de certa forma bastante interessante. E talvez isso seja parte do discurso do Trump. Tipo, ok. Vá descobrir isso. Vá e confirme. Volte. Faremos o discurso. Eu não sei. Talvez existam apenas planos que não vão acontecer. Eu não sei. Será que isso foi vazado para colocar pressão em Donald Trump para ter certeza de que ele faça e não volte atrás, certo? Alguém na administração Trump deve ter pensado, ei, é melhor você não desistir disso. Eu não sei. Tudo bem? Há muitas perguntas a fazer, mas é simplesmente interessante, não é? Tenho que admitir que é interessante. Ainda estou cético, mas sabe, de uma boa forma. E espero que aconteça, com certeza. É claro, eu quero que seja real. E aí, está bem? Qual é o meu ditado? Quero acreditar, não ser enganado. Agora, bem rápido, quero dizer que ontem fiz um vídeo e incluí alguns comentários sobre Matthew Brown nele. Digamos que um dos amigos do Matthew Brown, não estava feliz e basicamente me confrontou no Twitter e por DMs privadas no Twitter, dizendo que eu estava colocando a vida do Matthew Brown em perigo. E que foi uma coisa perigosa que eu fiz e que foi um vídeo perigoso que eu fiz. Um pouco exagerado se me perguntam. Mas basicamente me acusou de, acusar o Matthew Brown de cometer crimes e blá blá blá. Eu fiz um vídeo em resposta sobre isso. Eu o coloquei no X, vou deixar um link aqui embaixo caso queira conferir. Eu discordo totalmente, desse cara e de tudo o que ele disse a meu respeito. Mas no final das contas assistam ao vídeo e decidam por si mesmos, sabem? Não vou remover o vídeo porque eu pessoalmente não acredito que eu tenha colocado a vida de Matthew Brown em perigo de forma alguma. Eu simplesmente ofereci sugestões, como fazemos o tempo todo aqui. É especulativo, nós propomos hipóteses. É isso. Na minha opinião, eu acho que talvez... Você consegue entender? É apenas parte deste jogo, desta teia. E o Matthew Brown também faz isso. E o mesmo acontece com este tipo que me acusou. Ele está sempre a levantar hipóteses. Então, por que eu seria diferente, não é? De qualquer forma, o link está abaixo, se quiserem ver a minha resposta a esse fiasco. Certo, pessoal? Eu só queria agradecer a todos pelas condolências, pela perda do o doce cachorrinho Rocket, que faleceu, na última semana. É muito difícil para minha esposa e eu. O Rocket esteve conosco por 14 anos, nós o resgatamos em Granada em 2012, quando ele era apenas um filhote. Ele foi abandonado em Granada, perto de La Alhambra, que é tipo um famoso castelo mouro antigo. Tem uns 1500 anos e ele foi abandonado com os irmãos e irmãs dele, outros filhotes lá. E é uma história e tanto. Eles estavam na Espanha, no sul da Espanha, quando morávamos lá. Sabe, uns amigos que o encontraram, certo? Nos disseram, ei, podem cuidar dele por uns dias enquanto achamos um lar para ele? Bem, em 5 minutos, minha esposa e eu estávamos apaixonados por este cachorro e ficamos com ele, certo? E ele está conosco há 14 anos e, infelizmente, teve complicações médicas graves e tudo piorou rápido, pessoal.
E tivemos que, sabe, mandá-lo para o paraíso dos cães, infelizmente, sabe, não podíamos mais vê-lo sofrer, né? Então fizemos o melhor para ele. Ele partiu em paz, conseguimos ter alguns momentos muito especiais com ele e nos despedir. E foi triste. Sinceramente, foi uma das coisas mais difíceis que já tive que passar e ainda penso nisso o tempo todo. Não quero ficar emocional aqui, pra ser honesto com você, porque o Rocket fazia parte da nossa família, certo? E nós temos outro cãozinho, o Mac, que é um ano mais novo, 13. Vocês me viram postar vídeos sobre ele. E eu postei coisas sobre o Rocket, mas não recentemente, porque ele esteve doente, né? E foi muito difícil. Mas eu só quero dizer que todos foram tão gentis com todas as mensagens que enviaram e as condolências e o respeito que as pessoas demonstraram. Isso significou muito, pra ser sincero, ler todas essas mensagens. E parece que muitos de vocês passaram por isso também e sabem o quão difícil é. Então, sabe, meus melhores desejos a quem também passou por isso, certo? É difícil e é muita coisa pra se conseguir superar, mas vale a pena toda a alegria que se tem com eles, o tempo que se passa com eles, certo? Especialmente um resgate, certo? Nós resgatamos o Rocket. E o Mac também, nós o resgatamos, ainda filhote. Eu acho pessoalmente que essa é a única forma de agir quando se trata de filhotes. Mas veja, todos os filhotes precisam de um lar. Então, no fim das contas, você levar um filhote para sua casa e assumir a responsabilidade de cuidar deles e mostrar-lhes uma boa vida, eu só tenho respeito por isso. E vou sentir muito a falta do Rocket, sabe? Ele foi meu melhor amigo por 15 anos, entende? Ele teve uma vida tão boa e eu estou tão feliz que, sabe, ele pôde voltar pra Espanha e fechar o ciclo de onde ele veio em sua partida. Novamente, ele se foi em paz. Eu sou muito grato por isso. Sei que muitas pessoas nem sequer têm essa oportunidade. Então, foi bem difícil, mas eu realmente aprecio todo o apoio. Sinceramente, não consigo te dizer o quanto isso significou. E eu estava um pouco preocupado em divulgar essa informação, né? Na verdade, eu sou uma pessoa muito reservada e eu tinha medo que as pessoas fossem me zoar ou me trollar, sabe? E eu não conseguiria lidar com isso, não com algo tão pessoal pra mim. E foi. Uma pessoa, um idiota, na verdade, escreveu bombástico no meu post sobre a morte do meu cachorro, sabe? Espero que haja um lugar especial no inferno pra aquele cara. Mas foi apenas uma única pessoa. Então eu diria que isso é muito bom. Porque eu recebi mais de 1000 comentários nas duas plataformas onde eu postei sobre isso. E muitas DMs e mensagens a respeito, oferecendo condolências. Então, uma pessoa, o que é bem bom considerando que é rede social, mas meu Deus, o que se passa no coração dessa pessoa pra escrever algo assim, né? Tipo, é tudo por causa da opinião de alguém sobre OVNIs, pessoal. É uma loucura total. Então, de qualquer forma, obrigado pelo apoio, pessoal. Significa muito. Nós somos uma família aqui na Vetted, nós somos uma comunidade, vai muito além de alienígenas, OVNIs, qualquer coisa do tipo. É sobre a humanidade, não é? E nossos animais, não é? Nossos pets, nossa família. Isso é o mais importante pra mim. Minha família, meus amigos, certo? Meu círculo íntimo, isso é o que mais significa pra mim. E mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. A gente se vê no próximo, pessoal. Lembrem-se, cada dia é um presente. Paz.